pessoal, Marcelo voltando aqui agora falando sobre a posição do principal oficial de inteligência dos Estados Unidos da América, o senhor John Ratcliffe. Ele sugeriu no domingo que os processos eleitorais e as outras questões pendentes precisam ser resolvidas antes que a eleição, que o vencedor da eleição presidencial de 3 de novembro seja declarado. Então, um texto aqui que saiu no Epoch Times. Vamos ler aqui para vocês. O diretor de inteligência nacional, John Ratcliffe, esse senhor que ilustra a foto do áudio, disse à Fox News Business que as questões levantadas pela equipe jurídica do presidente Donald Trump devem ser ouvidas no tribunal. Abre aspas aqui, essas questões eleitorais, veremos quem está em quais cadeiras e se há um governo realmente de Joseph Biden, disse ele à emissora. Ratcliffe disse que devido à expansão sem precedentes da votação por correspondência, muitas questões pendentes e litígios permanecem sobre os resultados. Basicamente, tínhamos votação universal por correio em todo o país, de uma forma que nunca tínhamos visto antes. E até aquele ponto, quase 73% do povo americano votou este ano antes do dia da eleição. Uma boa porcentagem deles por correio, disse o Sr. John Ratcliffe. Isso representa um aumento de cerca de 80% em relação a tudo o que já vimos antes. Então não é de se admirar que vejamos o que está acontecendo em todo o país como resultado disso, com a votação por correio e todas as perguntas que estão sendo criadas em cima de processos judiciais e por americanos comuns sobre o que aconteceu nesta eleição, disse John Ratcliffe. Na entrevista de domingo, Ratcliffe fez anotações sobre as alegações levantadas nos últimos dias, incluindo um motorista de caminhão que afirmou ter transportado centenas de milhares de cédulas de votação aparentemente preenchidas de uma cidade em Long Island, Nova York, para a Pensilvânia. Ele também se referiu a imagens recentes obtidas pela equipe de Trump, que mostram trabalhadores eleitorais retirando caixas de cédulas pretas, parecidas com malas, de debaixo de uma mesa, depois que observadores dos partidos e outros trabalhadores eleitorais foram aparentemente instruídos a ir para suas casas, passar a noite e voltar então só no dia seguinte na State Farm Arena em Atlanta. Mas as pessoas precisam entender que isso é diferente de questões de fraude eleitoral. Coisas como os motoristas dos Correios dizendo que tiraram mais de 200 mil votos de Nova York para levar a Pensilvânia. Dezenas de milhares de cédulas supostamente enviadas pelo correio, mas sem dobras ou vincos. Vejam isso. Mais votos do que cédulas emitidas em alguns lugares, disse o chefe da inteligência. Pessoas puxando malas e evidências em vídeo disso, com explicações questionáveis para isso. Essas são questões de fraude eleitoral que precisam ser investigadas e existem muitas delas, e não é apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas. Isso está instalado em todo o país, em todos os estados, em toda a eleição. Autoridades eleitorais da Geórgia disseram que o vídeo mostrando containers sendo retirados da mesa não é incomum, enquanto a equipe de Trump disse que é evidência de fraude. Clara evidência de fraude. Funcionários do condado de Fulton, na Geórgia, e funcionários eleitorais forneceram relatos conflitantes sobre o que aconteceu na noite de 3 de novembro com uma porta-voz do condado de Fulton, Regina Waller,
contando a ABC News e outros meios de comunicação, às 11h30, na noite da eleição, a contagem dos votos foi feita durante a madrugada. Mais tarde, naquela semana, outros funcionários do condado de Fulton confirmaram que a contagem continuou por várias horas a mais. O chefe do Partido Republicano da Geórgia, David Shafer, disse que os observadores das pesquisas não estavam presentes durante esse período da madrugada. Como resultado, Ratcliffe diz que vários americanos não acreditam que os votos foram contados de forma justa, que os processos em nível estadual e local não foram administrados de forma e de maneira justa. Então, pessoal, vocês veem agora que o diretor de inteligência, né, o John Ratcliffe, ele também levantou essa questão. Então agora nós precisamos aguardar, porque amanhã o juiz Samuel Alito deverá definir a questão na Pensilvânia. Temos a questão também da Geórgia, como eu disse a vocês ontem, já são 36 delegados retirados da conta do Sr. Biden. E ainda temos mais 4 estados que precisam resolver essa semana, porque a agenda deles ali, a agenda do processo todo, na segunda-feira que vem, dia 14, os delegados se reuniriam então para votar, os delegados do colégio eleitoral. Agora, com toda essa situação, né, com todo esse caos e esse litígio, eu não acredito que os delegados vão se reunir para votar. Ainda mais por conta de agora vocês estão vendo além do juiz Sam Alito, né, que pegou o caso da Pensilvânia, tem o caso da Geórgia, que está na mão do juiz Clarence Thomas, não é? E temos outros casos do Michigan na mão da juíza Amy Coney Barrett, e no Wisconsin na mão do juiz Brad Kavanaugh, né? Então essa semana deverão sair algumas definições, e eu não acredito que deverá se reunir o colégio eleitoral no próximo dia 14 para votar, não é? Nós só vamos ver a mídia transmitir, a mídia tradicional, né, que ela está unida junto aos cartéis financeiros que tentam aí derrubar o presidente Trump para fazer os Estados Unidos aí de gato e sapato com a sua agenda. Nós só vamos ver essa mídia levar a possibilidade da derrota do Sr. Biden quando então o colégio eleitoral não se reunir para os votos. Até então, a mídia continua dizendo ao povo comum, aquele que só se informa por essa mídia, que eu chamo de a meretriz do apocalipse, o povo continua acreditando que o Sr. Joseph Biden venceu a eleição, levou a eleição. Isso vai vir à tona agora na grande mídia, quando então eu acredito aqui que os delegados não votarão, não se reunirão para votar, ou pelo menos dos estados em que estão em litígio, esses delegados não irão comparecer, não irão votar. O que vai fazer com que nenhum dos candidatos obtenha aí os 270 votos eleitorais do colégio, levando a decisão, então, para ser definida pelo Congresso, aquele voto unitário de cada estado. Eu já expliquei aqui que nessa condição do voto unitário de cada estado, os republicanos e o presidente Trump teriam, então, uma vantagem, porque o número de estados majoritariamente republicanos é maior do que o número de estados majoritariamente democratas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, aos colaboradores do canal, aqueles que compartilham os áudios e aos nossos inscritos. Valeu, até a próxima. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. E eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno-Socialismo. Ele vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2,
porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno-Socialismo. O link desse canal ele vai estar sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? Desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!